Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim mostrar o que eu consegui ler no mês de julho de 2019. E o primeiro livro que eu li é um livro que já tem resenha no canal, o link vai estar aqui no box. O que é um milagre, né, já que eu tô em débito aí com vocês das resenhas que eu preciso fazer, que eu disse que faria, enfim. Mas esse aqui é um livro que já está resenhado no canal. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que trata o livro, dá uma olhadinha. Esse livro aqui é do Andrew Solomon, mesmo autor de O Demônio do Meio-Dia. Ele tem um subtítulo Reflexões sobre o Suicídio. No nosso grupo de leitura, nós lemos O Vermelho Negro, do Stendhal. Esse livro aqui, essa edição é da Martine Claret. Tá com uma tradução boa, mas não é das melhores, tá? Não li outros para comparar, mas o comecinho eu achei que tá um pouquinho chatinho. Mas depois você acaba entrando na história e, enfim, já não tem tanta importância assim. Aqui a gente vai conhecer a história de um francês, ele é filho de camponês, Julien Sorel, e ele é um jovem muito ambicioso. O objetivo dele é ingressar na igreja e seguir carreira religiosa. Então ele é muito inteligente, ele acaba aprendendo muita coisa com um padre local da paróquia da onde ele mora, da cidade onde ele mora. E esse conhecimento que ele adquiriu com esse padre acaba ajudando muito ele a caminhar na vida. Tanto é que não demora muito, ele vai para Paris, capital da França, com uma oportunidade de trabalho aí muito mais interessante do que a que ele tinha na cidade onde ele morava, né? Então a gente vai acompanhando aí a vida desse personagem ambicioso, porém um pouco ingênuo por ser um camponês, filho de camponês, e ao mesmo tempo ele é imprevisível, porque quando você pensa que você entendeu o personagem, ele muda de ideia e quer fazer outra coisa. Não é um livro que eu amei ter lido, que eu achei maravilhoso a leitura, um livro da vida, mas é um livro bem escrito, uma história muito interessante, e o final desse livro é fantástico. Acho que não poderia ter um final melhor para essa história. Mas não é um livro da vida, tá? Gostei muito, quero ler mais coisa do Stendhal, 4 estrelas e meia. Por que não? Porque eu não amei, mas se eu tivesse amado ia ser 5 estrelas, que tá super bem escrito. Depois eu dei continuidade a uma série que eu tinha deixado meio de lado aí por um tempo, que é a série do The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Esse é A Senhora do Lago, volume 1, então eu dei continuidade onde eu tinha parado. Inclusive eu fiz vídeo depois que eu concluí a saga, eu fiz um vídeo de dica, né, falando pra vocês um pouco mais sobre essa série, dando dica de leitura. Vou deixar o link também aqui e no box. Essa saga foi escrita pelo polonês Andrzej Sapkowski. Esse último livro, no Brasil, foi dividido em 2 volumes, mas na Polônia ele tá em um volume só, então não precisava estar em 2 volumes, são livrinhos fininhos. Os outros até são maiores do que esse, enfim, não vi necessidade de separar, mas tudo bem. Enfim, eu encerrei a saga lendo o volume 1 e o volume 2 eu vou deixar aqui a capinha, porque eu emprestei, então eu só tô com o volume 1 aqui pra mostrar. É uma saga que eu recomendo você ler, assista o vídeo se você quiser conhecer mais sobre a história, entender melhor. Mas tá aqui, eu li, concluí, fiz o vídeo pra dar essa dica de leitura pra vocês. Eu continuei lendo os livros do Dostoiévski em ordem cronológica, e o outro que eu li foi Metodika Niezvanova. E assim, esse livro eu não amei, não é ruim, eu consegui perceber o quanto evoluiu a escrita do Dostoiévski nesse livro. Se for comparar o Gente Pobre, A Senhoria, O Duplo, Noites Brancas, esse livro aqui tá muito mais rico. A gente nota um Dostoiévski mais rebuscado, um Dostoiévski mais lapidado como escritor. A história é muito interessante, mas, gente, esses russos, principalmente Dostoiévski, é o rei da tragédia. Eu fico besta de como ele consegue criar histórias aí tão doloridas, sabe? De gente tão sofrida, e esse aqui não é diferente. Mas o que me deixou mais pé da vida com esse livro foi que eu não li a sinopse dele. Eu peguei, tá na ordem cronológica, vou ler. Nem sabia do que falava. E essa é uma obra inacabada do Dostoiévski. Ele interrompeu a obra porque ele foi preso na época que ele foi exilado para a Sibéria, teve que cumprir trabalho forçado, etc.
E ele parou essa obra nessa época, então ele não concluiu. E quando ele retornou, ele não deu continuidade. Então ficou por isso mesmo. E eu não sabia disso. Então, muita coisa que eu queria ver resolvida ficou aberto, porque ele não concluiu a obra. Mas é muito legal de ler mesmo assim, porque tá muito bem escrito, muito mesmo, tá impressionante. Para quem leu os outros livros dele, foi acompanhando a evolução, nesse aqui ele já tá espetacular. Mas leia, tendo esse conhecimento de que a obra está inacabada, para você não se frustrar como eu me frustrei. Mas o livro é incrível, incrível. A história muito trágica. Mas com esse livro eu percebi que eu consegui dar uma avaliada aí, porque eu tinha até então lido mais livros do Tolstói do que do Dostoiévski. Eu prefiro Tolstói. Eu cheguei a essa conclusão depois que eu li esse livro. Eu gosto mais da criação de história do Tolstói. Ele me conquista mais, mas o Dostoiévski é fantástico, né? Então, eu vou dar um tempinho aí de ler Dostoiévski. Não vou continuar com o projeto, mas eu vou acompanhando o pessoal que está fazendo o projeto, porque quando eles forem ler O Idiota, Os Irmãos Karamazov, eu quero ler também. Então, eu pretendo acompanhar eles nesses livros mais famosos, maiores do Dostoiévski, mas os demais eu vou dar um tempinho aí. E fechando o mês, eu continuei, finalmente, a ler um livro que eu estava lendo há um tempinho e estava enrolando para terminar, que é A Melancolia Diante do Espelho, do Jean Starobinski. Com base em 3 textos do Baudelaire, esse livro foi escrito. E então ele analisa um pouquinho do texto, do que o autor quis fazer, dos elementos que ele usa. É um livro interessante, principalmente para quem já conhece bem as obras do Baudelaire. Como não é o meu caso, eu vou ter que reler esse livro quando eu ler aqui os textos do Baudelaire. Foi interessante, mesmo não conhecendo o autor, Baudelaire, já foi interessante entender um pouquinho aí do que ele pretendia passar com os textos, qual era o momento que ele estava vivendo, isso foi bem legal. Mas eu acho que a leitura vai ficar mais enriquecida depois que eu ler esses textos. Então, não vou fazer resenha dele, não pretendo fazer resenha dele. Então foram 6 livros nesse mês de julho. Eu tenho aqui 5, né? Um tá emprestado, mas foram 6 leituras muito boas. Não teve nenhum livro aqui que eu falei, nossa, que livro chato de ler. Foram 6 leituras muito agradáveis. Eu espero que o mês de agosto renda tanto quanto julho, mas me conta aqui o que vocês leram nesse mês de julho de 2019. Antes de você ir embora, não esquece de clicar em curtir, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.